Olá, meu nome é Adria Teixeira Libório, sou acadêmica do curso de Pedagogia na Uniaselv e hoje eu vou falar um pouco do estágio curricular obrigatório 1 em Educação Infantil, que teve como foco as metodologias de ensino. O tema escolhido é Metodologias Lúdicas para a Inclusão na Educação Infantil, sob tutoria externa da professora Marlice. A área de concentração em metodologia de ensino é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes e inovadoras, especialmente na educação infantil. A delimitação do tema permite uma análise aprofundada das práticas pedagógicas que utilizam jogos e brincadeiras, promovendo a participação ativa de todos os alunos. Espera-se que essa pesquisa contribua para a formação de educadores mais conscientes sobre a importância da inclusão, da equidade, incentivando práticas que atendem às necessidades de cada estudante. Os objetivos de ensino são fundamentais para orientar minha prática durante o estágio. O primeiro objetivo é identificar quais metodologias lúdicas são mais eficazes no contexto da educação infantil e com elas se relacionam a inclusão de crianças com necessidades especiais. Esse atendimento é crucial para garantir que todos os alunos tenham acesso ao aprendizado. O segundo objetivo é elaborar um conjunto de atividades lúdicas que possam ser implementadas em sala de aula, visando promover a inclusão e a participação ativa de todos os alunos. A criação dessa atividade deve levar em consideração as particularidades de cada criança. O terceiro objetivo é analisar o impacto dessas atividades lúdicas na aprendizagem e no desenvolvimento social das crianças, especialmente aquelas que fazem parte do público-alvo na educação especial. Compreender essa relação é vital para aprimorar as práticas pedagógicas. O quarto objetivo é refletir sobre a prática docente, considerando os desafios e as oportunidades que surgem ao implementar metodologias lúdicas em um ambiente inclusivo. Essa reflexão é importante para o meu desenvolvimento profissional. Agora, vamos ao objetivo de aprendizagem dos estudantes. O primeiro é desenvolver habilidades sociais e emocionais, promovendo interações positivas entre os alunos, independente de suas habilidades ou necessidades. Isso contribui para a formação de um ambiente colaborativo. O segundo objetivo é participar ativamente das atividades lúdicas, demonstrando engajamento e interesse nas propostas educativas. Isso é fundamental para que todos que se sintam parte do processo. O terceiro é reconhecer e respeitar a atividade, compreendendo a importância da inclusão e da equidade do processo de ensino-aprendizagem. Essa conscientização é essencial para a convivência harmoniosa. O segundo objetivo é participar ativamente das atividades lúdicas, demonstrando engajamento e interesse nas propostas educativas. Isso é fundamental para que todos que se sintam parte do processo. O terceiro é reconhecer e respeitar a atividade, compreendendo a importância da inclusão e da equidade do processo de ensino-aprendizagem. Essa conscientização é essencial para a convivência harmoniosa. Aplicar os conhecimentos adquiridos através das atividades lúdicas em situações cotidianas, fortalecendo a aprendizagem de forma significativa e contextualizada. Esses objetivos, portanto, visam não apenas a formação dos alunos, mas também a minha formação como futura educadora. A fundamentação teórica que embasou minha pesquisa sobre metodologias lúdicas para a inclusão na educação infantil tem área de estudos escolhida que abrange as metodologias lúdicas e a inclusão que são essenciais para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes. Entre os principais autores que constituem, destaco Kishimoto, que enfatiza a ludicidade como uma dimensão educativa fundamental. Segundo ela, quando as atividades lúdicas são intencionalmente criadas, elas promovem um ambiente propício ao aprendizado. Outro autor importante é Vygotsky, que introduz o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, o ZDP. Ele argumenta que o aprendizado ocorre com a interação com outras pessoas mais experientes, reforçando o papel do educador como mediador do conhecimento. Além disso, as diretrizes do BNCC ressaltam a importância de propostas pedagógicas inclusivas que valorizem a diversidade cultural e as necessidades específicas dos alunos. Isso é muito importante para garantir que todos possam participar ativamente do processo educacional. Por último, Piaget destaca a importância do jogo no desenvolvimento cognitivo das crianças, afirmando que, ao brincar, é essencial para a assimilação de conhecimentos. As ideias mais relevantes que extraí nesses autores incluem o reconhecimento do brincar como uma ferramenta essencial para a aprendizagem, a inclusão como um processo que deve considerar as particularidades de cada aluno,
e a necessidade de um ambiente educacional acolhedor e colaborativo. Esses fundamentos teóricos que sustentam a importância das metodologias lúdicas na promoção de uma educação inclusiva e significativa. O estágio teve uma duração total de 40 horas, sendo divididas em duas etapas principais, 20 horas de observação e 20 horas de regência. Na fase de observação, passei 20 horas em sala de aula acompanhando as práticas pedagógicas da professora Cristiane. O foco dessa etapa foi entender como as metodologias lúdicas são implementadas, além de observar a interação entre alunos e professor, e como essas atividades promovem a inclusão e a equidade na sala de aula. Após essa fase, realizei 20 horas de regência, onde apliquei 5 planos de aulas elaborados com base nos estudos que a professora já estava trabalhando. Essas aulas foram planejadas para atender às necessidades dos alunos, especialmente aqueles com dificuldade de aprendizagem. Em seguida, apresentei uma carta à direção da escola detalhando meus objetivos de estágio e solicitando autorização para realizar as atividades necessárias. Formalizei meu estágio por meio de um termo de compromisso conforme as exigências da UniaSelv. Durante a observação, elaborei um roteiro para registrar as práticas pedagógicas observadas e a receptividade dos alunos. Com base nas observações realizadas, desenvolvi um projeto que delineou as interações a serem realizadas durante a regência. Criei também planos de aula que incluíram atividades lúdicas e estratégias de ensino inclusivas alinhada ao objetivo da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Durante os 5 dias de regência, implementei as atividades propostas permitindo uma prática reflexiva sobre as metodologias utilizadas. Ao final do estágio, elaborei um paper que relata minhas vivências e aprendizados, destacando as contribuições para minha formação como futura educadora. Por fim, preparei um slide para a socialização das experiências no ambiente virtual de aprendizagem, que permitirá a troca de conhecimentos com os meus colegas. Essa metodologia visa proporcionar uma experiência rica e significativa, tanto para o meu desenvolvimento profissional quanto para o aprendizado dos alunos, contribuindo para a promoção de práticas educativas inclusivas e lúdicas na educação infantil. Nesse slide, apresento os dados da escola que observei durante meu estágio, o CEMEI, Professora Maria dos Navegantes Ramos, localizado na cidade de Navegantes, Santa Catarina. A instituição atende crianças de 0 a 6 anos, oferecendo creche para os menores e pré-escola para as crianças um pouco mais velhas. A escola é organizada em 5 turmas, que inclui turmas de berçário e pré-escola, com um total de alunos por turma variando entre 22 e 24, o que permite um acompanhamento mais próximo e individualizado. A faixa etária das crianças da pré-escola é predominante de 5 a 6 anos, o que é ideal para o desenvolvimento social cognitivo. A diversidade etária presente na escola enriquece o aprendizado, promovendo interações valiosas entre os alunos. A equipe da escola é composta por 31 funcionários, incluindo 9 professores com formação superior e qualificados na área de educação infantil. No entanto, a instituição não consta como uma equipe de apoio especializado, como psicopedagogos ou fonoaudiólogos, o que representa uma lacuna em termos de suporte. Em relação à infraestrutura, o CEMEI possui um prédio de 2 andares, com salas de aula bem equipadas, áreas de lazer seguras e um refeitório adequado. No momento, não há uma biblioteca ou laboratórios, o que limita um pouco as opções de recursos disponíveis para os alunos. O projeto político-pedagógico da escola é fundamentado nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, sendo revisado periodicamente para garantir que as práticas educativas estejam sempre atualizadas e alinhadas às necessidades dos alunos. A avaliação é contínua e formativa, respeitando o desenvolvimento integral das crianças. Essas características da escola, tanto em termos de organização quanto de infraestrutura, proporcionam um ambiente educativo que busca atender às demandas da educação infantil de maneira inclusiva e eficaz. Começando pelo plano, caixa sensorial com itens da natureza. A proposta dessa atividade foi criar um espaço onde as crianças puderam explorar o mundo natural de forma lúdica. Embora eu tivesse um pouco nervosa no início, rapidamente percebi que a empolgação e a curiosidade das crianças eram contagiantes. Assim que começamos, elas se mostraram muito animadas para explorar cada item que eu havia coletado. Levei folhas, pedras, sementes e flores. O objetivo incluíam coordenar as habilidades manuais, explorando sons produzidos por materiais e expressar-se artisticamente. Com isso, busquei que, ao manipular os objetos, as crianças não apenas se divertissem, mas também desenvolvessem suas percepções sensoriais e criativas.
Caça ao tesouro. Esta atividade promoveu a interação social e o compartilhamento. As crianças trabalharam em equipe para resolver pistas e encontrar os tesouros escondidos. Isso não só fortaleceu suas habilidades de resolução de conflitos, mas também incentivou o trabalho em grupo. Jogos de cores e formas. Com essa aula, as crianças manipularam blocos de diversas cores e formas, aprendendo a classificar e comparar os objetos. Foi maravilhoso vê-las se comunicando e expressando suas descobertas, enquanto brincavam e aprendiam sobre as diferenças e as semelhanças. Contação da história. Os direitos da criança. Nessa atividade, fizemos uma leitura da história O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. As crianças participaram ativamente, expressando suas ideias e sentimentos sobre a história por meio de desenhos e discussões. Essa atividade foi fundamental para fomentar a empatia e a consciência dos direitos. Hábitos de higiene e autocuidado. A última atividade abordou a importância da higiene e do autocuidado. Utilizamos vídeos e materiais de arte para ensinar de forma divertida. As crianças refletiram sobre seus próprios hábitos e aprenderam a importância de cuidar de si mesmas. Em cada uma dessas atividades, percebi como as crianças aproveitaram ao máximo cada momento. Elas estavam sempre animadas e participativas, o que me ajudou a superar qualquer nervosismo inicial. Essa experiência me fez entender ainda mais a importância de criar um ambiente seguro e acolhedor, onde cada criança possa se expressar e aprender de maneira significativa. Esses planos de aula não apenas enriqueceram a experiência das crianças, mas também foram muito valiosos para o meu crescimento pessoal e profissional como futura educadora. Optei por acompanhar uma turma de 5 a 6 anos, uma faixa etária que apresenta uma incrível capacidade de interação e comunicação. Minha experiência começou com uma calorosa acolhida tanto dos alunos quanto da equipe pedagógica. As crianças estavam curiosas sobre minha presença, fazendo perguntas e buscando interagir. Inicialmente mantive uma postura mais observadora, mas percebi que isso as deixava um pouco retraída. Portanto, decidi participar ativamente das atividades, como jogos e contações de histórias, o que imediatamente melhorou a interação e o engajamento. Um momento marcante ocorreu durante uma atividade de regência, quando eu cometi um erro proposital sobre forma geométrica e uma criança me corrigiu com entusiasmo. Isso foi um indicador de que eu havia conquistado a confiança deles, passando de uma figura autoritária para uma amiguinha deles, demonstrando a importância do aprendizado colaborativo. Durante o estágio, observei que a turma tinha apenas 9 alunos pela manhã e 22 à tarde. A ausência de alguns alunos em dias específicos dificultou a continuidade das atividades, exigindo que eu repetisse conteúdo para o que faltaram. No momento, a escola se destacou por um ambiente acolhedor e familiar. O ponto forte que observei incluíram a interatividade e o aprendizado ativo, que a tornaram as atividades mais significativas. O ambiente acolhedor com professores atenciosos proporcionou um espaço seguro e estimulante para as crianças. Além disso, as atividades em grupo permitiram que elas desenvolvessem habilidades sociais, como a colaboração e a resolução de conflitos. Por outro lado, identifiquei algumas limitações, como a falta de espaço para atividades mais amplas e a rigidez em algumas rotinas, que limitaram a espontaneidade e a criatividade das crianças. Minha experiência na escola foi extremamente positiva e enriquecedora. Apesar da ansiedade inicial, consegui estabelecer uma boa relação com as crianças. A dedicação da professora e da equipe em criar um ambiente seguro e acolhedor foi notável e me inspirou a valorizar o papel afetivo do educador. No final das 40 horas de estágio, compreendi que a inclusão e a ludicidade são fundamentais para a construção de um espaço de aprendizado significativo, onde todos os alunos se sintam valorizados e respeitados. Essa vivência transformou minha perspectiva sobre a educação infantil e reforçou minha convicção de que devemos criar um ambiente alegre e inclusivo. A oportunidade de vivenciar essas práticas certamente moldará minha atuação profissional e meu compromisso com a educação mais significativa e inclusiva. Aqui deixo as referências que usei na apresentação. Para encerrar minha apresentação, gostaria de compartilhar uma citação que reflete tudo que vivenciei durante o meu estágio e a importância da educação infantil. Desconheço a autoria, mas ela é a citação que define meu pensamento sobre o estágio. A educação infantil é a base para a formação do ser humano. É aqui que as crianças aprendem a sonhar, a criar, a ser. A ludicidade é o caminho mais bonito para a jornada. Essa frase resume a essência do que busquei trazer para as minhas atividades, o que eu acredito ser fundamental para o desenvolvimento das crianças. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilhar essa experiência transformadora.